Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste primeiro episódio temos como convidado Gonçalo Caseiro, presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS. Bem-vindos à primeira edição do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, um programa que pretende partilhar o melhor que se faz em termos de transformação digital em Portugal. Future Enterprise é a visão da IDC para uma organização resiliente, ágil, inovadora, capaz de ganhar escala numa economia cada vez mais global, conectada, digital, assente em ecossistemas digitais. Todos os episódios teremos um convidado, uma personalidade que acreditamos que esteja a transformar ou a criar uma Future Enterprise. E para esse primeiro episódio temos um convidado muito especial, o Digital Leader de 2020, premiado no contexto do Portugal Digital Awards. Mas para apresentá-lo, tem aqui comigo o Fernando Bação, meu amigo, que vai co-moderar esse programa para apresentá-lo. Fernando. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gonçalo, por estares aqui connosco. O Gonçalo Caseiro tem uma carreira já muito longa, apesar de ser ainda um jovem. É licenciado em Engenharia de Computadores, Engenharia Informática e de Computadores do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Tem uma pós-graduação também em Business Intelligence e Gestão do Conhecimento na minha própria escola, no ISEGI, da Universidade Nova de Lisboa, e tem ainda também fez o programa de alta direção de empresas da AES Business School. Como eu disse, o Gonçalo tem uma carreira já muito longa, neste momento é presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, onde está desde 2014 e começou como vogal do Conselho de Administração. Foi também vice-coordenador da estratégia para a reorganização dos serviços de atendimento à administração pública, na presidência do Conselho de Ministros, vogal do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa e começou a sua carreira no setor privado, na Accenture, onde entre 2008 e 2009 chegou a responsável pelo grupo para a administração pública. Bom, como veem, apesar de só ter 40 anos, o Gonçalo tem uma carreira já bastante extensa, com muitos pontos altos. E a minha primeira pergunta, Gonçalo, é, eu quando vejo o teu currículo, fico a pensar o que é que eu andei a fazer com a minha vida. E a primeira pergunta que se me oferece é qual é o segredo para, com 40 anos, ter uma carreira destas? Bom, em primeiro lugar, permita-me cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e felicitar, não só agradecer, mas também felicitar a IDC e a IMS pelo convite para estar aqui, mas sobretudo por organizarem este Future Enterprise. De facto, estes momentos que a IDC tem vindo a criar para partilhar as melhores práticas do país, para mostrar bons exemplos, só podem ser acarinhados por todos, porque nos permitem ver o que é que está a ser feito, inspirar-nos, fazer melhor do que aquilo que é aqui mostrado, e de facto isso é muito positivo para a nossa economia. Respondendo à tua pergunta, Fernando, o currículo parece mais pomposo do que aquilo que realmente foi, e eu diria que se uma parte se deve à sorte, também à dedicação, obviamente, ao esforço, mas também muito à sorte, a outra dose deve-se ao facto de nós termos em Portugal escolas de excelência e públicas. E logo no início referiste o Instituto Superior Técnico e a Nova IMS. Eu creio que parte do segredo é esse, elas serem públicas, serem praticamente gratuitas. As propinas no meu tempo ainda eram menores do que aquilo que são hoje, e isso permitiu, na verdade, um elevador social muito óbvio, porque se olhar para a minha família, fui a primeira pessoa que me licenciei e portanto, eu beneficiei desse elevador social que é propiciado pelo país onde estou e pelas escolas de excelência que são públicas e gratuitas. E com essas escolas eu creio que consegui absorver o rigor, a necessidade de excelência naquilo que entregamos, naquilo a que nos dedicamos, e também ficou naturalmente o bichinho da inovação, da investigação, do trabalho em rede, porque percebemos rapidamente em qualquer universidade que nada se faz sozinho, e lembro-me bem das épocas de projeto ou dos trabalhos de grupo
quer no ISEG, quer no Instituto Superior Técnico, onde percebemos isso perfeitamente. Não é o melhor jogador que ganha o jogo, mas sim a melhor equipa que consegue as melhores notas ou consegue ter mais sucesso. E, portanto, essa aprendizagem ficou. Eu diria que isso faz parte do segredo, com a outra metade, que seria sorte, dedicação, etc. Gonçalo, é curioso, enfim, começaste no setor privado, depois fizeste a tua carreira no setor público e agora estás numa organização que é uma empresa, mas que pertence ao Estado, não é? A Imprensa Nacional Casa da Moeda, e é, curiosamente, uma empresa industrial, tecnologicamente avançada, que tem vindo a criar muito valor para a nossa economia através da exportação. Portanto, queres partilhar um pouco aquilo que foi feito nos últimos anos? De facto, eu não tinha essa ideia, de facto fui vendo aquilo que foram os resultados nos últimos 2, 3 anos, mas não tinha de facto essa ideia. Eu acho que as pessoas que também estão a assistir o programa, se calhar não têm essa ideia, portanto, se puderes contextualizar um pouco melhor aquilo que é hoje a Imprensa Nacional Casa da Moeda e o que está a fazer, acho que seria ótimo aqui para todos que nos estão a ouvir. A maior parte das pessoas não tem essa ideia, eu próprio não tinha essa ideia. Quando estava no técnico, passava todos os dias a pé à porta da Imprensa Nacional, à porta da Casa da Moeda. Também eu, dava ali. E, portanto, aquele edifício, é um edifício dos anos 40, tem aquele ar de torreão, não é? Porque quase não se consegue olhar lá para dentro, porque as janelas estão muito altas, não se consegue perceber o que é que lá está dentro e provavelmente lá dentro também as pessoas também não veem o que é que se passa cá fora. Portanto, tem assim um ar de torreão e creio que isso é propositado, porque obviamente foi construído por uma fábrica para fazer dinheiro. E culturalmente a comunicação que a própria Casa da Moeda faz respeita esse torreão. Não se expõe muito também para ficar relativamente protegida de quem possa querer roubar o segredo, fazer dinheiro ou outra coisa do género. E essa era a perspectiva da altura e essa cultura de facto manteve-se. Mas é verdade que normalmente o público em geral não sabe que a Casa da Moeda é uma empresa, nem que é uma empresa, nem o que é que fabrica hoje. Apesar de estar na carteira de todos os portugueses, eu diria que não sabem que a Casa da Moeda faz o algoritmo biométrico que está no cartão de cidadão ou que está no passaporte, que de facto detém todo um conjunto de tecnologia para fabricar esse tipo de documentos, que os produz desde o momento zero, parte do papel e de polímeros para fabricar esse tipo de documentos e que ainda por cima, com toda essa cadeia de valor que ocupa, até consegue exportar. Isso é, para mim é claro que o público em geral não sabe. Aliás, eu lembro-me, quando fui convidado para ir para administrador e aceitei, tive um jantar lá em casa e às tantas disse que ia mudar um bocadinho a minha vida. Estava a fazer outra coisa no Brasil como consultor para o Tribunal, para Controladoria-Geral da União, uma coisa que o Fernando não referiu, mas que também tive a minha época de sair de Portugal e fazer outras coisas diferentes. Mas estava num jantar de amigos e falei na Casa da Moeda. E houve um deles, não sabendo o que é a Casa da Moeda fazia, perguntou, não tinha nada a ideia tua de arranjar um tacho. Mas não era nada disso. Eu já tinha nessa altura muito claro o que é que a Casa da Moeda fazia e quando expliquei já o que é que fazia nessa altura, as pessoas ficaram relativamente surpreendidas nesse jantar. E todas elas eram pessoas relativamente informadas, portanto o ponto nem sequer está aí. De facto não havia essa divulgação. E não haver essa divulgação, às vezes parece que as coisas aconteceram todas nos últimos anos, não é verdade. Portanto, estamos a falar do mais antigo estabelecimento industrial do país e se chegou aos dias de hoje, porque se conseguiu manter relevante. E só se conseguiu manter relevante porque, de alguma forma, foi sempre inovando ao longo de séculos, na verdade, não é? E tivemos a felicidade de lançar um livro a contar os 250 anos da Imprensa Nacional. Faremos o mesmo para a Casa da Moeda, mas são mais uns séculos e, portanto, a equipa de historiadores vai demorar um bocadinho mais. Mas vemos perfeitamente máquinas que foram inventadas em Portugal no século XIX, marceneiros que se juntaram com pessoas da indústria para inventarem uma máquina nova, uma forma mais fácil de fazer livros, etc. Portanto, máquinas criadas em Portugal, inspiradas naquilo que viam lá fora. E aquilo que estamos a fazer hoje não é mais do que a continuidade
já dessa cultura, dessa tradição. Daí a nossa assinatura ser a tradição de inovar. A forma como o fazemos hoje é que é radicalmente diferente, e a forma como comunicamos hoje é que é radicalmente diferente daquilo que se fazia. Porquê? Bom, porque o mundo também evoluiu. Hoje em dia criar uma máquina já não pode ser feita por um marceneiro que se junta a alguém que sabe o que é preciso fazer. Os produtos são cada vez mais complexos, o mundo vivemos entre um mundo físico e um mundo digital e queremos que as duas coisas se interliguem e, portanto, fomos criar basicamente uma rede em que nos pudéssemos apoiar, e a Academia Portuguesa é essa rede onde nos começamos por apoiar. Portanto, universidades como a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Engenharia do Porto, o INESCTEC, o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Minho, o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Coimbra foram algumas das entidades a que começámos por nos juntar, criando uma rede, tentando que eles nos viessem conhecer, para, sabendo nós que não era possível contratarmos 80 pessoas para trabalhar em investigação e desenvolvimento dentro da Casa da Moeda, ainda assim temos neste momento, por exemplo, 80 pessoas a trabalhar em investigação e desenvolvimento só exclusivamente para a Casa da Moeda. E isso faz-se trabalhando nessa rede. Não era possível internalizar isso tudo, até porque o risco era demasiado e não sabíamos se ia resultar nessa altura, mas conseguimos, com alguma criatividade, ter de facto criar um departamento com muita força e muita capacidade para fazer investigação e desenvolvimento. E depois começámos a trabalhar também na vertente de comunicação, portanto, comunicar aquilo que já existia, comunicar o que a rede de inovação está a fazer, e isso começámos a ter massa crítica suficiente também para nos atrevermos a exportar. E exportar, internacionalizar uma empresa não é uma coisa simples, portanto... Não, certamente que não. Não, lembro-me de uma primeira proposta que, apesar do imenso esforço e dedicação de todos, foi quase um desastre e não percebemos exatamente aquilo que teríamos que aprender a fazer para conseguir exportar, mas os resultados estão aí. Portanto, ainda há pouco tempo saiu nas notícias um contrato que tivemos aí num país africano para produzir o passaporte, portanto, obviamente estamos muito satisfeitos com aquilo que conseguimos alcançar, e acho que neste momento o público também já começa a saber um bocadinho do que é que a Casa da Moeda faz. Pelo menos do que está na sua carteira, não só as moedas, porque aí vem do nome, mas todos os outros documentos que tem, para além, obviamente, dos produtos típicos do Diário da República, que infelizmente pelo ano que passou e por as regras constantes para combatermos a pandemia, também foi uma ferramenta de muitos para saber o que era aplicável em cada momento. Gonçalo, então só para resumir, qual seria o impacto na vida do português comum se a imprensa nacional Casa da Moeda amanhã parasse? Ou seja, como é que nós íamos notar que a imprensa nacional Casa da Moeda estava parada? Só para ter assim uma visão mais... É uma ótima questão e fomos obrigados a pensar nisso em março, não é? Porque podemos parar e a resposta foi não. Então quais é que são os mínimos olímpicos? Qual é que é o mínimo para que temos que concretizar? É preciso ver que a Casa da Moeda é um terceiro de confiança da economia. Portanto, o que a Casa da Moeda faz, em termos conceptuais, é certificar ou produzir bens que fazem a economia funcionar em segurança e com confiança entre as várias partes. Portanto, se a Casa da Moeda parasse, não existiam importações de bens ou exportações de bens de Portugal. Porque, por exemplo, o cartão de tacógrafo dos motoristas, o tacógrafo dos caminhões, é lá produzido e, portanto, deixávamos de ter importações e exportações por via terrestre. Deixávamos de nos conseguir tirar um passaporte e de nos identificar com o cartão de cidadão, portanto, também quem tivesse o seu passaporte expirado não poderia viajar, não poderia, como não existiriam cartões de cidadão, não poderíamos sequer inscrever o filho na escola ou identificar-nos mesmo online perante um serviço público. Bom, as moedas continuam a ser utilizadas, é óbvio que é algo que vai emagrecer, mas não irá desaparecer a breve trecho, mas continuam a ser utilizadas. E depois todo um conjunto quer no mundo digital, quer no mundo físico. O livro de reclamações, que nos permite exercer o nosso direito como consumidor, quer o físico, lá está, e foi um produto que foi uma transformação digital, quer o livro de reclamações eletrónico. Tudo o que tem a ver com boletins,
até dos nossos animais domésticos, para boletim de vacinas, etc., é lá produzido e, portanto, eu diria que a nossa vida ficava relativamente caótica e deixaria mesmo, algumas coisas deixariam mesmo de funcionar. Rapidamente teria que se encontrar outra entidade de confiança, outro terceiro de confiança para exercer esse tipo de papel que é necessário. Sim. Até recentemente vimos, porque teve algum... mediaticamente foi falado pelos nossos meios de comunicação, sendo um terceiro de confiança, por exemplo, a Imprensa Nacional Casa da Moeda encripta dados entre os operadores económicos e a autoridade tributária, aqueles dados que a autoridade tributária não vai precisar num primeiro momento, só em casos em que precisa de aprofundar o seu conhecimento sobre o operador económico. Esses dados são encriptados e nós geramos a chave criptográfica que fica no operador económico, que fica na Imprensa Nacional Casa da Moeda e que permite estabelecer esta confiança para o operador económico não sentir que está a dar demasiados dados à nossa autoridade tributária. Portanto, quer no mundo digital, quer no mundo físico, um terceiro de confiança que ajuda a que a economia funcione melhor entre as várias partes. Não, mas é curioso, porque assim, quem tenta entender aquilo que é a imprensa nacional, Casa da Moeda, pensa na imprensa física e na moeda física, né? E realmente é fantástico ver essa evolução para o digital e algo que nós achamos que é obrigatório, não é? Obrigatório quer ao nível público, quer ao nível privado. E há aqui um grande desafio que nós vemos de facto, criar condições para que as PMEs também possam dar esse salto, também inovarem, entrarem nessa economia que é cada vez mais digital. Que conselhos é que davas para as empresas, para os gestores, para conseguirem dar esse salto, para conseguirem abordar o mercado em escala global, conseguirem aproveitar tudo aquilo que a tecnologia pode ajudar uma PME, que basicamente as PMEs é que representam grande parte do nosso tecido. Conselhos para os gestores das PMEs? Representam mais de 90% do nosso tecido empresarial e, portanto, tem que haver uma preocupação grande. Não depende só dos gestores, depende também, obviamente, do Estado. E aí acho que estão a ser dados passos largos. Em primeiro lugar, porque se reconhece que uma universidade tem, eu diria, 3 papéis. Tem 2 óbvios e que são absolutamente consensuais. O Fernando, enquanto professor, poderá complementar-me aqui, mas, obviamente, o papel do ensino e o papel da investigação livre são 2 papéis que são absolutamente consensuais que as universidades também têm que ter, mas há um terceiro que eu considero relevante e que tenho visto a acontecer, e, aliás, é neste que nos apoiamos, que as universidades também devem, de alguma forma, contribuir para a competitividade da região, do país ou do ecossistema em que estão inseridas. E isso significa fazer investigação aplicada para empresas, significa participar em laboratórios colaborativos com empresas, e reconhecer esse terceiro papel e criar os incentivos certos para ele existir, para mim é fundamental e ainda há um caminho a percorrer. Os indicadores de que há um caminho a percorrer são, por exemplo, o número de papers científicos feitos conjugados entre empresas e universidade. E são relativamente baixos em Portugal se compararmos com outros números de outros países da Europa. E, portanto, há um caminho a percorrer, mas eu creio que já é reconhecido que este papel é um dos papéis da universidade. E eu chego lá às PMEs, preciso de fazer este caminho. A partir do momento em que esse papel é reconhecido, vemos iniciativas como os laboratórios colaborativos a acontecerem, veremos mais aproximação entre empresas e universidade. E depois há, naturalmente, as estatísticas em Portugal também são bastante claras, as empresas maiores são aquelas que inovam mais e, portanto, como é que se traz este valor para as PMEs? Não pode ser PME a dirigir-se a uma universidade, isso seria impensável, nem a universidade está preparada para isso, nem as PMEs têm massa crítica para isso, mas a existência de hubs em que estão presentes laboratórios colaborativos, universidades, outras empresas maiores, associações empresariais, e onde uma PME se possa dirigir, aí sim já pode acontecer. Portanto, são associações fora das universidades e que estão agora a ser dinamizadas mesmo a nível europeu, os Digital Labs estão agora a acontecer. Eu acho que pode ser a fórmula certa para uma PME, mesmo com um número reduzido de trabalhadores, se quiser aceder
a novas técnicas ou a alguma forma de transformar, fazer melhores produtos que já têm hoje, ou mesmo melhorá-los, ou criar novos produtos dentro da sua área de atuação, ter montado estruturas que a possam receber para aceder a essa inovação que foi criada numa universidade ou num laboratório colaborativo para de facto ajudar a transformar-se. Nós temos que criar a ligação entre o mundo da academia e a PME. Eu creio que este elo aqui no meio pode ser a resposta certa. Ou seja, criar mecanismos para conseguir agregar, no fundo, as PMEs, para conseguir em alguma escala e depois colaborar com as universidades e com outras instituições. Criar um hub onde estão as associações empresariais, onde estão os laboratórios colaborativos das universidades onde consigam receber a PME para conseguir aceder a essa inovação. Okay. Gonçalo, nós quando te apresentámos, quando eu falei do teu currículo, deu para ver que tu deves ser um dos grandes especialistas na administração pública em Portugal, nomeadamente no contexto da reforma, porque já tiveste em várias funções relevantes para essa reforma e, mais do que isso, em 2015, para a PDSI, também participaste num estudo sobre a reforma do Estado. E a minha pergunta era a seguinte: se eu te disse 3 medidas que parecem, na tua perspectiva, eu sei que é sempre difícil, mas as 3 principais medidas que tu achas que seriam fundamentais para, digamos, fazer a transição digital no Estado, ou seja, fazer a reforma do Estado e, digamos, permitir que o Estado fosse um indutor de crescimento e desenvolvimento maior. Quais seriam assim, as principais medidas? Não vamos ter agora em consideração as questões orçamentais e vamos assumir que tínhamos todo o dinheiro disponível. O que é que parecem ser os principais nós, dificuldades que devem ser ultrapassadas? Eu sei que esta é uma pergunta que é muito fácil, portanto. Eu lembro-me de ver não consigo precisar exatamente onde, diria que qualquer coisa do World Economic Forum, mas lembro-me de ver um resultado do inquérito 2015, 2014, por aí, a seguir até aos anos da Troika, e praticamente o inquérito era a perguntar a investidores internacionais porque é que não investiu em Portugal. Se nós perguntássemos isso pelo que vimos na altura e pelo que vimos na televisão e sobretudo nessa altura, ou se perguntássemos isso ao público em geral, as respostas parecem indicar código de trabalho, porque é pouco flexível, ouvimos isso muitas vezes, somos alimentados com isso. Não seria também, se tivéssemos que imaginar as respostas a esse inquérito, o top 3 de respostas, por exemplo, os impostos mais altos, tudo isso que se ouve. Mas a resposta dos investidores internacionais não teve nada a ver com isso. A resposta dos investidores internacionais teve, em primeiro lugar, eu creio que era a questão mais importante era as reformas inacabadas. Ou seja, as coisas que não passaram nesse tempo de uma resolução do Conselho de Ministros ou de uma declaração ou mesmo de um decreto-lei e não chegaram ao terreno. Encontrar numa repartição pública algo diferente daquilo que estava a ser anunciado e as coisas que não chegam ao fim. Essa era a principal questão dos investidores internacionais para não investir em Portugal. O Código de Trabalho ou os impostos, a taxa de imposto, não a sua previsibilidade, mas a taxa de imposto não chegava sequer ao top 5. Uhum. E isso diz-nos alguma coisa. Significa que nós temos ótimas ideias, mas que é preciso estruturá-las e tornar sólida a sua implementação e garantir que elas são avaliadas e melhoradas continuamente e que em vez de não chegarem ao fim, ou então, depois de chegarem ao fim, passado uns anos, até voltamos a ter, até damos uns passos atrás. Mas desculpa lá, Gonçalo, interromper, mas tu achas que essa falta de execução tem que ver com problemas, digamos assim, na própria implementação ou tem que ver com o facto da legislação ser demasiado ambiciosa e depois dificilmente poder ser, digamos, aplicada no dia-a-dia das pessoas? Parece-me haver essas duas possibilidades, não é? Não sei se... Não diria demasiado ambicioso, acho que não diria. Portugal tem alguns exemplos de legislação bem à frente do seu tempo, é verdade, mas eu acho que que as coisas são implementáveis, a concretização delas é possível. Uhum.
eu diria que temos, se calhar, ciclos políticos um bocadinho curtos e portanto, isso não permite a total implementação das medidas que são imaginadas em cada momento. Temos vários exemplos da tentativa de refazer tudo só porque mudou o ciclo político, o que também não faz sentido. Apesar das tentativas de consenso em várias áreas, e em algumas áreas isso foi possível, temos imensos exemplos de refazer só porque mudou esse ciclo. E, portanto, eu diria que não é por falta de boas ideias que a administração pública não se moderniza mais, apesar, convenhamos, temos um país com uma administração pública moderna. A pandemia mostrou-nos isso, não é? A pandemia chegou, nós fomos todos para casa, mas a vida continuou, ninguém continuaram a comprar e a vender casas, os bebés foram registados, as consultas foram marcadas, portanto, apesar de tudo, não houve nenhuma catástrofe originada por ficarmos confinados, o que significa que pelo menos já temos uma administração pública online e com os processos bem definidos. Mas voltando a esse inquérito e a essa questão, então, eu diria que programas como o Simplex, por exemplo, deviam continuar a estar na ordem do dia, sempre em primeiro lugar, sobretudo nos tempos que vivemos, não é só nos bons tempos, não é só nas vacas gordas, mas sobretudo nos tempos em que vivemos. E depois garantir que essas medidas que são imaginadas no Simplex chegam realmente ao fim, são realmente concretizadas e que são avaliadas mais tarde e melhoradas mais tarde. Quase que era preciso reler os primeiros Simplex para garantir que estava tudo feito e voltar a revisitar algumas dessas primeiras medidas para as melhorar hoje. Mas ainda aqui em relação à pergunta aqui do Fernando, eu concordo que de facto o programa Simplex é um bom exemplo e foi-se desenvolvendo uma série de programas que modernizaram a administração pública e hoje temos de facto serviços que são modernos, mas enfim, como utilizador, como cidadão, acho que há um conjunto de serviços que ainda têm que ser melhorados e sinto que há aqui uma necessidade de uma maior eficiência em alguns processos. Estamos a pensar, por exemplo, o renovar o cartão de cidadão. Ainda demora um tempo, se calhar, superior àquele que nós gostaríamos. Ou seja, estamos sempre a pedir mais, né? Ou seja, acho que os projetos como a chave móvel digital e uma série de outros na administração pública são bons exemplos. Mas acho que falta aqui alguma enfim, é preciso mais eficiência em alguns e é preciso terminar com as reformas, como dizia. E em relação a esse ponto, até que ponto é que acha que faz sentido existir um CTO ou um CDO, um Chief Data Officer ou um Chief Technological Officer na administração pública para, no fundo, otimizar esses processos, garantir mais eficiência e garantir que essas medidas que referiu, que às vezes nem sempre são levadas até ao fim, de fato são levadas independentemente do ciclo político. Acho que a discussão neste plano parece sempre ignorar a complexidade daquilo que estamos a falar. Vamos tentar caracterizar essa complexidade. É muito fácil comparar, já vi escrito várias vezes, porque é que a administração pública não funciona como a Amazon e como outras empresas tecnológicas, porque é que é tão difícil, etc. Mas vamos a uma medida de complexidade. Eu para a Google sou um cliente, ponto. Mas agora vamos ver para a administração pública. Eu sou contribuinte, utente, docente, discente, funcionário. Só o número de papéis que eu posso assumir são inúmeros. Eu poderia aqui continuar, não tenho cábulas, mas se tivesse aqui um papelinho com uma cábula, ele seria bem longo. E isso dá-nos logo a ideia da complexidade do que estamos a falar. É por isso que não é possível modernizar por decreto, porque estamos a falar de uma máquina muito complexa, muito para além daquilo que nós vemos, não é? Portanto, nós vemos ali a ponta do iceberg, mas ela é muito complexa. E esta medida é interessante, porque se nós pensarmos nos inúmeros papéis que nós temos perante organismos na administração pública, percebemos logo a complexidade, e que não é comparável a nenhuma empresa privada, por maior que ela seja. E face a essa complexidade, eu diria que... E pensemos, por exemplo, outra medida seria dizer, bom, eu tenho a administração pública direta, tenho a indireta, tenho o setor empresarial do Estado, tenho a administração pública local, as câmaras, todos os serviços que prestam, as empresas locais, é muito complexo. E, portanto, ter um Chief Data Officer, um CIO, um CTO,
acho extraordinariamente complicado. Okay. Mesmo se só estivéssemos a falar da administração pública direta. Agora, ter um CTO de CTOs, onde eu tenho um CTO que responde por algumas orientações gerais, mas depois tenho CTOs setoriais, bom, isso já começa a achar possível. Porque o mundo, normalmente um CTO numa empresa desenha aquilo que são as arquiteturas tecnológicas dos produtos, etc. Isso não é possível na administração pública. A complexidade tornaria impossível e quando alguém tentasse levantar o as-is, já ele tinha mudado e estaria permanentemente desatualizado. Mas um CTO de uma área governativa, segurança social, autoridade tributária, portanto, finanças, etc., talvez seja possível. Mesmo assim tenho razoáveis dúvidas, mas talvez fosse possível assim isso existir. Mas a minha questão é, se calhar existe. Eu vejo internamente, por exemplo, elementos a tomarem esses papéis e acho que aí a Agência para a Modernização Administrativa tem tentado dinamizar precisamente essa vertente. Agora, um CTO, um CIO, um CDO para a administração pública acho demasiado complexo. Mesmo no mundo empresarial. O mundo empresarial, quando cresce demasiado, torna-se um aglomerado de empresas e cada uma também tem a sua estrutura. Aqui estamos a falar de uma máquina demasiado complexa para acharmos que isso pode cair numa pessoa ou num gabinete em torno de uma pessoa. Certo. Sim, não, é de fato complexo, mas essa é a beleza, por exemplo, do programa Simplex, é que ele é construído bottom-up e top-down. Há grandes prioridades governativas que são colocadas, não sei, das grandes opções do plano, do programa, do governo, quer que seja, mas também é construído pelas várias áreas setoriais, no limite pelos próprios funcionários que dizem o que é que pode ser feito para melhorar a vida de quem atendem todos os dias. Essa é a beleza do programa Simplex, é essa capacidade de construir isso e depois criar um consenso em torno de um plano e criar outra coisa também muito relevante. É que quando um governo cria um programa Simplex, depois responde por ele. Portanto, há a prestação de contas públicas sobre aquilo que está a fazer. E isso cria sempre uma pressão mediática do cidadão, de quem vota. E isso é obviamente muito interessante. Lá está o de papel eleitor, portanto, isto é complexo. Sim. Não, vamos voltar aqui ao tema Imprensa Nacional Casa da Moeda e se pudesse falar um pouco sobre, falasse muito sobre o tema da inovação e vocês lançaram há uns anos um prémio de 1 milhão de euros, que é o IN3+, se pudesse falar um pouco sobre ele, acho que seria também interessante. Tem a ver com, portanto, quando nos começamos a aproximar da academia, percebemos, isso é trivial, que nós não podíamos ir conhecer toda a investigação livre que estava a ser feita nas universidades e depois tentar perceber dessa qual é que seria aplicável a produtos, a mecanismos de produção da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Isso é uma tarefa impossível. E para a forma de evitar essa tarefa hérclea é fazer com que os investigadores nos conheçam. Se eles nos conhecerem, vão pensar que a investigação que estão a fazer serve neste ou naquele meio de produção, naquele ou noutro produto, criar uma linha nova dentro do DNA daquilo que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. E o prémio é uma das formas que encontramos para trazer, para que a Academia tivesse um incentivo para nos conhecer. É 1 milhão de incentivos para nos conhecerem, é verdade, mas acho que era importante chamar a atenção dessa maneira e tem dado resultados. De facto, o que se criou ali acabou por ser um ecossistema de inovação aberto, onde nós não controlamos, nem podemos, nem conseguimos, nem queremos as ideias que surgem. Elas surgem porque da leitura que os investigadores nas universidades ou pessoas nas startups veem do que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda poderia estar a fazer dentro daquilo que é a sua cultura, que é o seu ADN, que é o seu papel na sociedade. E, portanto, isso é extraordinário, porque não há o nosso pensamento não é toldado por estarmos continuamente dentro da organização, aproveitamos aquilo que vem de fora e as ideias que vêm de fora e temos mente aberta para as acolher. Ele já vai na 3ª edição e o prémio, infelizmente por causa da pandemia, etc., está, e não só por causa da pandemia, porque tivemos mais de 80 excelentes ideias e, portanto, o júri está com muito trabalho para a escolher. A qualidade das ideias também melhorou ao longo dessas edições
cada vez há mais investigadores a conhecer e, portanto, naturalmente há mais participação. Esta terceira edição, eu creio que só no final de fevereiro, início de março é que o prémio surgirá, mas, como ia dizer, foi uma forma de nos conhecer e nem, mesmo uma ideia que não seja premiada, ela fica lá. Claro. E, portanto, tem dado origem, por exemplo, a contratos de investigação e desenvolvimento que surgem a meio do ano, porque a ideia não foi premiada, não estava bem trabalhada, mas com algum trabalho conjunto descobriu-se ali que algo que poderia funcionar. E, portanto, para além dos prémios, nós temos depois um manancial de ideias que surgem que acabam por surgir deste prémio, que acabam por surgir da academia, que podemos aproveitar. Isso tem sido muito interessante. Agora, relacionado com isso e com a inovação, com a investigação e tudo isso, hoje em dia já quase toda a gente comprou Bitcoin, quase toda a gente consulta a cotação do Bitcoin no dia-a-dia. Mas há aqui um tema que me parece mais interessante, parece-me a mim particularmente relevante para a imprensa nacional Casa da Moeda, que tem a ver com a tecnologia blockchain. Imagino que lá pensem um pouco sobre o tema e a minha pergunta é, como é que tu vês no futuro o papel desta tecnologia de blockchain na atividade da imprensa nacional Casa da Moeda? O blockchain é uma ótima solução ainda à procura dos problemas que pode resolver, não é? Portanto, de facto, ele parece introduzir ali mecanismos de transparência e de grande fiabilidade da informação que, através do aglomerado de técnicas que já existiam, que podem vir a resolver, podem vir a ser soluções interessantes para problemas que, calhar, ainda não conhecemos hoje. Nós temos feito algumas experiências com blockchain, nomeadamente em termos de rastreabilidade de produtos e utilização em termos de logística. E acredito que talvez seja esse o mundo onde o blockchain possa ter um boom no futuro. Nós estamos a olhar, do ponto de vista de rastreabilidade, para dispositivos médicos, medicamentos, etc. E estamos a trabalhar num H2020 que se chama precisamente PharmaLedger, basicamente com as grandes farmacêuticas mundiais, e depois a imprensa nacional tendo um papel de pensar a rastreabilidade, a garantia que o produto é válido, etc. Portanto, muito a ver com aquilo que nós fazemos hoje. Tal como garantimos que um maço de tabaco é verdadeiro, pagou o seu imposto, etc. E que é fidedigno o que lá está dentro. E fazemos isso quer para marcas no mundo privado, quer para bens de serviço público. Estamos nesse H2020 porque acreditamos que também o mundo da saúde precisa desse tipo de mecanismos para garantirmos que aquele medicamento é verdadeiro e depois para fazer o seu rastreamento por onde é que ele passou. E por onde é que ele passou podem ser, por exemplo, sensores inteligentes que vejam se ele esteve exposto a altas temperaturas e, portanto, pode já nem sequer estar em condições. Portanto, ambas as coisas. É verdadeiro e teve um tratamento adequado até aí chegar. E acho que o blockchain pode ser uma solução, porque no mundo da logística há muitas disputas entre quando o caminhão chegou atrasado ao barco, realmente quem é que tem a culpa e como é que se resolve essa disputa, porque os dados num sistema de informação podem ser uns, no do barco serão outros, e os dois transportadores têm que ter ali um momento de disputa. E o blockchain pode trazer essa transparência adicional, sendo que também, como as suas APIs são públicas, aqueles problemas de integração também parecem desaparecer, não é? E, portanto, estamos a olhar em primeiro lugar dessa forma. Não estamos a olhar para blockchain para suportar dinheiro digital. Isso é algo que estamos a observar com atenção o que é que está a ser feito a nível do Banco Central Europeu e dos bancos centrais de cada Estado-membro e de outros países, mas não estamos a dominar a tecnologia blockchain, para um dia podemos assumir aí um papel. Uhum. E qual é a tua opinião sobre este tema do Bitcoin, o que se está a passar agora e tudo isso? Tens alguma... Isto agora não como presidente, mas como observador do fenómeno. O Presidente da Casa da Moeda a falar de Bitcoin é sempre Presidente da Casa da Moeda, mesmo à mesa de café, não é? Portanto, isso é correto. Vamos lá ver. Ele não está ainda legitimado pelos vários países. O que tem ali um caráter subversivo que torna muito interessante a questão do dinheiro.
tem apresentado volatilidades demasiado altas para se acreditar que pode ser um instrumento para investir, pela sua falta de regulação também. E não sei quem é que quer viver nessa montanha russa e que tolerância ao risco é que tem quem vive nessa montanha russa. Eu não tenho essa tolerância ao risco, nem gosto dessa montanha russa. Eu acho que ele terá sido, sobretudo, um ótimo farol para mostrar-nos por onde é que o mundo do dinheiro podia evoluir. Para acelerar, talvez tenha servido mais em termos de acelerador, para chegarmos mais rapidamente ao mundo do dinheiro digital, garantindo, e essa é a particularidade interessante da Bitcoin, garantindo privacidade. É porque o dinheiro, a diferença entre... Vamos considerar dinheiro eletrónico aquele que temos no cartão de crédito, fazemos pagamentos com dispositivos, com MBWays, com todas aquelas possibilidades que existem. Dinheiro digital, a Bitcoin, por exemplo, e dinheiro físico, a moeda e a nota. O dinheiro físico tem duas propriedades que eu acho que são imbatíveis. A comodidade. Se pensarmos em um de nós parado num semáforo e temos um senhor que faz uns malabarismos e nós queremos lhe dar queremos dar-lhe dinheiro, nós pensamos numa moeda. Pensamos numa moeda, não pensamos em pagar-lhe com um telemóvel, não pensamos, deixa cá fazer uma transação de Bitcoin. Aquilo é cómodo. Eu dou-lhe uma moeda. É tão simples quanto isto. Eu vou a uma máquina e eu pago uma moeda. É tão simples quanto isto, é cómodo. E depois a privacidade. Não há rastreabilidade possível sobre essa transação. Eu dou-lhe uma moeda e ninguém sabe. Acabou a conversa. E o dinheiro eletrónico e o dinheiro digital pareciam não ter essas duas propriedades. A privacidade parece ser garantida com a introdução da blockchain e, portanto, talvez tenha servido como acelerador, porque como resolve esse problema, e é preciso ter limites para essa privacidade, porque o caso é simples. Há algumas estatísticas interessantes. Os Estados Unidos são mais propensos a fazer este tipo de coisas, mas há quantidade suficiente de notas de $100 para cada americano ter uma. No entanto, a maior parte dos americanos nunca viu uma nota de $100. Portanto, para que é que elas servem? A maior parte dos portugueses nunca teve uma nota de 500 euros na mão. Portanto, para que é que elas servem? E a questão, a resposta a isso vai muito para zonas de branqueamento de capitais e outras coisas. Portanto, essas notas nem sequer deveriam existir, não é? Deviam ser as primeiras a desaparecer. Portanto, protegendo esse tipo de problemas do dinheiro físico, também não devem ser transportados para o dinheiro digital. Portanto, a privacidade terá que ter alguns limites para, nomeadamente, para haver ser calculado o risco de branqueamento de capitais e afins. Mas se pensarmos nisso e se ele nos der alguma privacidade, talvez possa haver uma transição. E isso o Bitcoin mostrou-nos que poderia acontecer, o que até agora não tinha acontecido. Certo. Não, claramente, Gonçalo, referiste aí uma frase muito interessante, que é o Bitcoin foi um acelerador para a inovação, de alguma forma, não é? O blockchain é um acelerador. Sim, mas talvez não a solução final. Não é a solução, mas é um acelerador, ou seja, nós na IDC temos visto vários aceleradores de inovação que passam pelo blockchain, pela robótica, pela inteligência artificial, enfim, uma série de outras tecnologias. Sim. E, eu digamos, um dos maiores... A Tesla é um acelerador dos carros elétricos. A Tesla é um acelerador dos carros elétricos, por exemplo. O Bitcoin será um acelerador. Não quer dizer que sejam as soluções finais. Mas estão a acelerar mas claramente foram eles que aceleraram a existência depois de uma solução. E nós na IDC também vemos essas tecnologias e essas empresas e esses exemplos como aceleradores. E tem aqui uma pergunta, que é uma pergunta de $1 milhão. Eu não quero o prémio com ele, mas é uma pergunta de $1 milhão ou mais de dólares ou euros. Ou seja, há um segmento de clientes na IDC que são os investidores, quer corporate investors, quer grandes investidores globais, que no fundo estão a fazer o tracking, o scanning daquilo que são as oportunidades relacionadas principalmente com esse mundo digital e com esses novos aceleradores e onde é que vão investir os seus euros, os seus dólares na próxima startup. Tu tens essa experiência da administração pública, inovação na administração pública, também agora inovação numa empresa também industrial e tens todo esse trabalho ao nível da inovação aberta. Portanto, se tu hoje fosse abrir uma nova empresa, uma startup,
ou 2 ou 3, em que área é que acabarias? Quais é que eram os negócios que lançavas? É difícil responder essa pergunta. Não que não tenha pensado já muitas vezes em ser empreendedor, mas é difícil responder a essa pergunta. Eu tenho certeza que não aliás, acho que aquilo que penso sobre o ecossistema de startups em Portugal e sobre a inovação em Portugal tem muito a ver com isto. Eu não vejo nenhuma necessidade de criar negócios B2C. Eu não alinho no discurso de que Portugal precisava ter uma Nokia ou uma Tesla ou algo do género. Eu acho muito mais interessante focar-nos, dado que temos uma engenharia e escolas de excelência, em termos um produto, uma tecnologia em cada uma dessas marcas B2C, em cada uma dessas grandes marcas. E, portanto, eu tenho certeza que investiria em algo ou criaria algo, não B2C, mas uma tecnologia que possa ser utilizada, que fosse imprescindível para estar num desses grandes produtos que os consumidores depois no final vão querer. Acho muito mais relevante ter uma peça que existissem, que os grandes campeões locais e globais fossem empresas que tivessem um chip num telemóvel, um software num Tesla, uma máquina, algo desenvolvido para outras grandes marcas, do que alinhar pelo discurso de o que é preciso para Portugal ter uma Nokia. Eu acho que não nos faz falta nenhuma uma Nokia. Faz-nos falta concentrarmos em sermos imprescindíveis para, em diversas indústrias, termos coisas nossas, engenharia nossa lá, absolutamente imprescindível. Portanto, eu investiria sempre em algo intermédio. Portanto, uma empresa focada no B2B, por exemplo, sempre no Enterprise B2B. Software. Para o tamanho do país, balanceado com a excelência das nossas escolas e dos engenheiros que produzimos, dos economistas que produzimos, etc., fará muito mais sentido termos empresas B2B que se tornam campeões mundiais, mais do que campeões locais, campeões mundiais, porque são imprescindíveis para outras integrados em outros ecossistemas que têm sucesso. Pois, a mim parece muito interessante essa perspectiva, mesmo muito interessante, até porque Portugal tem o problema do mercado, não é? Quem se concentrar em B2C terá sempre um mercado muito limitado. Não consegue crescer para depois ir lá para fora. Exatamente, dificilmente consegue escalar. No entanto, há também aqui o reverso da medalha, que é, para inovar em B2B é preciso conhecer muito bem os processos da indústria onde se está a trabalhar. Isso nem sempre é fácil por vários motivos. Muitas vezes porque estas startups são iniciadas por pessoas que não têm uma enorme carreira profissional, uma enorme experiência. Por outro lado, até como há pouco estavas a dizer, não há em Portugal uma grande, digamos, tradição de abertura das empresas, como agora está a fazer a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a criar um ecossistema que permita ter visibilidade sobre os processos e por aí. Portanto, isto também acaba por criar aqui alguma dificuldade na construção, digamos assim, de startups B2B, não é? No entanto, temos portugueses colocados em todas as empresas, por baixo de cada pedra, em qualquer lugar do mundo, há um português com cargos de destaque. Sim, exatamente. Desde o secretário-geral das Nações Unidas aos cargos de direção das PSAs, etc. Sim, PSA, exatamente. Nós estamos lá. E, portanto, seria possível, em tese, criar esse tipo de rede e esse tipo de ecossistema. É verdade que eu acho que há duas coisas que nós não conseguimos. Dar aqui uma volta diferente, mas há duas coisas que nós não conseguimos copiar numa empresa. É fácil copiar os processos, a tecnologia, um país no mundo conseguia copiar qualquer coisa, portanto, portanto, nós conseguimos copiar processos, máquinas, formas de produção, matérias-primas, o produto final, isso é tudo copiável. Mas nós não conseguimos copiar nem as pessoas, nem a cultura. Isso é aquilo que faz uma empresa diferente. É isso que torna qualquer empresa A diferente da empresa B. As suas pessoas e a sua cultura. É por isso que há investidores que, por mais que o Excel que a due diligence dê um Excel muito bonito e que os contratos sejam todos ok, eles olham para quem são os gestores e vivem da sua intuição, vivem da cultura daquela empresa onde estão a investir, e é para isso que olham com um peso se calhar maior ou pelo menos igual ao resultado da sua due diligence.
Se isso é assim, então não há nenhuma razão para nós nos fecharmos e acharmos que o segredo é a alma do negócio e que eu não me vou unir com a empresa A, B ou C porque depois eles podem perceber aquilo que eu faço e fazer igual. Vai sempre existir alguém a fazer igual. Mas concordas que essa não é a tradição portuguesa? A tradição portuguesa é fechada? Mas isso tem que mudar. Porque, e tem estado a mudar, vejamos. As crises parecem trazer o melhor de nós. Quem diria que o calçado, depois da crise que passou, anos 90, iria ser uma indústria inovadora, exportadora e mais do que isso, com marca criada, não é? Com marcas que são respeitadas no resto do mundo e que faz com que o preço e a margem seja mais interessante. A crise parece trazer o melhor de nós. O calçado criou uma associação bem liderada que acabou por ajudar a transformar todo o setor. Ninguém andou a copiar-se uns aos outros, mas ajudaram-se para que isso fosse possível. Há um exemplo, eu sou um amante do futebol, não é? Portanto, gosto sempre de utilizar... Não. Então hoje não estás bem disposto. Acho que não podem existir referências temporais aqui, está bem? Há um exemplo muito interessante que se passou em Itália quando uma das equipas líderes teve os teus 3 guarda-redes lesionados, um dos seus maiores competidores emprestou-lhe um guarda-redes para continuarem a competir. E porquê? Porque o pensamento que era muito importante era manter o cálcio a funcionar de forma mais competitiva possível. Todos tinham que ser muito bons. Mais importante para aquela equipa adversária era que o seu ecossistema se mantivesse muito forte. Não é que ela ganhasse naquele ano. A longo prazo era que o seu ecossistema se mantivesse muito forte. E isso aconteceu no calçado, não é? Portanto, as crises parecem trazer o melhor de nós. Mas eu só posso acreditar que essa cultura, a poucos e poucos, se calhar setor a setor, se vai transformar. Mas é só em colaboração e dentro de ecossistemas que nós vamos poder vencer. Sim, sem dúvida. E o exemplo que vocês têm dado na Imprensa Nacional Casa da Moeda não só é muito interessante, como esperemos também que seja inspirador para digamos, para a indústria em geral, para se inspirar, porque de facto da cooperação acabam por surgir oportunidades que todos podem prosseguir e digamos, essas oportunidades não se esgotam, vão sempre aparecendo e há sempre oportunidade para continuar. Eu penso que nós temos 10 minutos, não é? E, portanto, estamos aqui a aproximar-nos do fim da nossa conversa. Estamos quase no final. Eu, se calhar, sugiro fazermos aqui 2 questões finais. Se calhar... Eu, se calhar, podia começar... Duas coisas muito rápidas. São rápidas, não são fáceis, mas rápidas. A primeira coisa, hoje em dia, toda a gente fala de legado. E a pergunta que eu tinha para ti é... Depois de passares, certamente, não proximamente, mas aqui por muitos anos, quando deixares a Imprensa Nacional Casa da Moeda, qual é assim, o legado que gostavas de ter deixado? Ou seja, porque é que gostavas de ser conhecido? O que é que achas que seria importante que deixavas como marca? Qual era a marca que gostavas de ter deixado e que fosse reconhecida pelas pessoas? Obrigado, Fernando, pela pergunta. Para me dar aqui uns segundos para respirar. Eu gostava de ser conhecido por ter ajudado a fazer as várias pessoas da minha equipa crescerem e terem oportunidades de melhorarem a sua formação, tanto a nível de hard skills como soft skills, e tornar-me... E garantir sempre que, pelos sítios onde vou passando, me torno indiferente. Que já não é por... Já não sou relevante para aquela organização, porque todas as pessoas aprenderam a cooperar melhor e a colaborar melhor, e elas próprias cresceram. E acho que isso... espero que as pessoas na Imprensa Nacional Casa da Moeda já sintam isso também. É por isso que temos inúmeros programas de formação e que há uma grande aposta na formação não só dos hard skills dos técnicos, mas também dos dirigentes, que todos passam por uma escola de negócios para terem a mesma linguagem, têm muitas vezes coaching 1 para 1
às vezes até externo, e portanto que há uma grande aposta nos recursos humanos. No final do dia, eu também não consigo nada sozinho, são eles, não é? E portanto, se são eles, lá está, o que não é copiável na empresa, são eles, e portanto, acho que seria um ótimo legado. Acho que para além desse legado, certamente já ficou uma marca de inovação na Imprensa Nacional Casa da Moeda, portanto acho que isso sim, essa muito uma claro, marca tenha ficado, essa ligação à academia, esse atrevimento da exportação, a abertura, talvez isso sejam marcas, mas essas não serão minhas, essas são da instituição. Mas fantástico, um trabalho fantástico. Para terminar, queria que partilhasses aqui connosco 1, 2, 3 livros que te marcaram, quer sejam de gestão, quer sejam aspectos mais pessoais. Ok. Bom, a Imprensa Nacional é uma editora, e, portanto, eu estou logo condicionado. Há muitos. 1, 2. A começar por aí. Vamos fazer assim, 1 ou 2 da Imprensa Nacional e 2 ou 3 dos outros. Não, a Imprensa Nacional tem 2 séries de livros pelos quais eu sou relativamente apaixonado. Uma são os livros infanto-juvenis da Imprensa Nacional e, em particular, uma série dentro da coleção infanto-juvenil, a coleção das grandes vidas portuguesas, onde explica para miúdos e miúdas quem é que foi e o Salgueiro Maia, o Soldado Milhares, que o título é Soldado de Milhões, e esses livros permitem criar ali um momento interessante entre pais e filhos, em que os pais estão a contar a história, também a sua opinião sobre aquelas figuras, e permite aos miúdos conhecer melhor a história do seu país, e portanto, em termos gráficos, são extraordinários, e essa é uma das coleções que eu mais gosto. A outra é uma coleção de livros de bolso, precisamente por isso, por serem livros de bolso muito baratos. A coleção chama-se Essencial, ou o Essencial Sobre, e tem um pouco de tudo, desde o essencial sobre o Charles Chaplin até a língua portuguesa ou a Constituição, período ali, a primeira Constituição de Portugal. E é bom termos esses livros de bolso e esse tipo de coleções, creio que enriquece qualquer casa, porque é de facto extraordinário e leva-nos a rever, cada vez que sai um livro, leva-nos a rever esse tema, ou cada vez que compramos, leva-nos a rever esse tema, mesmo que já o conheçamos, e isso é sempre interessante. Linguagem bastante acessível, e lá está, livro de bolso, cabe no bolso, pode levar para qualquer lado e não deixa de ser interessante. Sobre a Imprensa Nacional, escolheria esses 2, e se não tinha que passar aqui 3 horas a falar em questões hoje em dia fala-se muito em equilíbrio da vida pessoal e profissional. Eu não creio que tenha uma vida pessoal e uma vida profissional, portanto eu falei em equilíbrio da vida em geral, e há um livro muito interessante de uma pessoa com quem tive umas aulas há uns anos, chamada Harry Kramer, é professor na Kellogg Business School, e tem um livro chamado 168. E 168, para quem o conhece, percebe logo o que é, para quem não o conhece, são o número de horas de uma semana. E ele tenta, basicamente, fazer-nos pensar, fazer o exercício onde é que gastamos as 168 horas da nossa semana e se isso está de acordo com aquilo que gostávamos que fossem as nossas prioridades. Então, se a pessoa diz, eu gostava de passar mais tempo com os filhos, está bem, mas quantas horas por semana é que nós realmente nos dedicamos a isso? Se calhar alguma coisa devia mudar, não é? Se não tiver ali o número de horas de acordo com as nossas prioridades, é porque há um desequilíbrio e isso devia mudar. E é um professor muito ligado aos valores e à forma como os devemos implementar na gestão e na nossa vida também. E, portanto, não deixa de ser um livro interessante para qualquer pessoa, porque nos faz pensar. É verdade, e já dizia Peter Drucker, né? You cannot manage what you cannot measure. É verdade. Mas, calhar, não foi um exercício que nunca fizemos. Pensar nas 168 horas e o que é que gastamos, como é que gastamos essas 168 horas. Depois, sim, eu gosto muito de livros para não ir aos óbvios, quer dizer, às memórias do Obama na Casa Branca, etc., que até parece que está agora aí o livro de memórias mais vendido sempre e bateu aí todos os recordes, mas para não ir a esses óbvios,
Eu gosto muito de ficção, sobretudo de alguma ficção histórica, e portanto iria para um Pepe Tela. O último que li foi A Gloriosa Família, e fala ali muito do século XVII, quando os holandeses nos conquistaram São Tomé, Luanda e Pernambuco, e todas as implicações, o comércio na altura entre países, entre duas potências na Europa, mas também o que é que isso significava para o comércio mundial. E, portanto, tem ali muita pesquisa histórica, mas depois um livro, obviamente, como todos, escrito pelo Pepe Tela, que nos dá um imenso prazer a ler, e que vamos percebendo a história à medida que também se desenrola uma história de umas personagens. E, portanto, acho que fechamos bem entre literatura infantil-juvenil para termos tempo com os nossos filhos, o 168 para alguma reflexão, e depois um ótimo livro, como qualquer um dele. Enfim, obviamente, seremos sempre injustos quando fazemos escolhas, mas essa é a minha. Muito bem. Muito obrigado, Gonçalo. Obrigado, Gonçalo. Ficou aqui as sugestões de livro. Foi uma conversa fantástica. Enfim, começamos a falar um pouco sobre inovação na administração pública, inovação na indústria, sobre startups, sobre academia, sobre, enfim, aspectos mais pessoais, sobre cultura. Portanto, acho que foi uma conversa, pelo menos da minha parte, foi muito... Era o que se podia esperar do Gonçalo. Portanto, um excelente convidado, uma excelente conversa. Espero que não tenhamos atrapalhado muito, porque... Não. Eu também agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabéns pela organização do Future Enterprise e espero que tenha dado o meu contributo. Não, certamente que sim. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, e terminamos então essa primeira edição do Future Enterprise Show e em breve voltaremos com mais entrevistas. Obrigado. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.